Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje é claro que nós vamos falar da estreia do Vulcão no Campeonato Mineiro da segunda Divisão, uma estreia meio traumática, né? Porque na sexta-feira, o último dia de inscrições para que os jogadores aparecessem no BID, que é o Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, que dá a liberdade, que dá o direito do atleta ser utilizado. O Vulcão, até momentos antes de fechar o BID, não tinha sequer 11 jogadores inscritos. Só que de última hora apareceram ali mais alguns nomes, foram 11 inscritos, tinham mais 2 jogadores que já estavam inscritos anteriormente, jogadores que o Vulcão tinha emprestado, então teve que fazer um contrato antes do início do trabalho da pré-temporada, inclusive. Então o Vulcão tinha 13 jogadores. Então o que acontece? O time entrou em campo todo desmantelado. Teve que colocar um zagueiro de goleiro, porque não tinha nenhum goleiro inscrito. E o Igor, né, foi um cara que assumiu, falou, não, eu vou pro gol e tal. Então a gente viu que ele não tinha cacoete algum para ser goleiro. Mesmo assim, fez algumas defesas importantes. E o Alex Silva, o técnico, teve que, se ajeitar ali, colocar um atacante de beirada, de lateral, colocar um volante de zagueiro, sei lá, fez uma miscelânea para poder entrar em campo e cumprir a tabela. Porque se o Vulcão não entra em campo, ele seria declarado como abandono de campeonato na primeira rodada. Há quem diga que tinha que ter pelo menos 11 jogadores inscritos. Só que esse regulamento de 11 inscritos é até o ano passado. Esse ano não. O Vulcão poderia entrar com o número mínimo de jogadores. 7 jogadores, por exemplo, poderiam entrar em campo. Mas seria mais traumático ainda. Então eu conversei com alguns dirigentes antes e depois do jogo. E eles afirmaram que isso foi uma mácula que ficou aí na abertura do campeonato e que hoje, a partir de hoje, os demais jogadores vão aparecer no BID, porque o pagamento já foi efetuado, tem que pagar antes. Então não tem mais por que não aparecerem os próximos nomes no Boletim Informativo Diário. Então a partir de hoje, certamente, todos os jogadores inscritos vão aparecer no BID. Então para o jogo do próximo domingo, 10 horas da manhã, lá no estádio Rei Pelé, em Três Corações, contra o Atlético Três Corações, o Vulcão vai ter já todos os jogadores à sua disposição, inclusive goleiros, né? Porque ontem não tinha nenhum goleiro inscrito. Então vamos apagar tudo isso, vamos confiar e acreditar nos dirigentes que falaram e vão cumprir. A partir de agora o Vulcão vai entrar definitivamente no campeonato. Dentro desse aspecto, o que eu como cronista esportivo entendo, primeiro, foi lamentável que tenha acontecido isso, né? Passa a régua, acabou. Uma página virada. Mas dentro desta circunstância, eu entendo que foi até legal. O Vulcão estava até empatando em 1-1. Talvez se tivesse tido pelo menos um goleiro de fato, o Vulcão provavelmente não teria sofrido os 2 gols que sofreu. Claro que eu não estou tirando o mérito aqui do Igor, zagueiro, que jogou de goleiro e, nota 10 para ele. Levantou a mão, levantou a bandeira, falou, eu vou pro gol. Difícil achar um cara que assumisse essa responsabilidade no momento desse. Então vamos tirar o chapéu pro Igor. Agora, tem lance que não tem jeito pro zagueiro, né? Teve um lance, por exemplo, que a bola veio alçada para a pequena área. Se ele está de zagueiro, ele tem o tempo da bola para subir de cabeça. Agora, como goleiro, o tempo da bola é diferente, porque tem que usar as mãos. E ele deu um tapa meio de caçar borboleta e a bola foi na trave. Mas ele defendeu algumas bolas difíceis também. Agora, claro que é uma página virada. Vamos pensar Vulcão a partir de agora no Campeonato Mineiro. E dá tempo de recuperar, né, gente? Dá tempo sim. O Alex Silva conseguiu fazer os jogadores, com toda a dificuldade, jogarem de igual para igual. Claro que no finalzinho, sem poder substituiu 2 jogadores e ainda assim
sabe, por uma circunstância de lesão. O João Vitor, por exemplo, né, o conhecido como Pezão, ele estava parado, ele nem participou da pré-temporada, estava lesionado. E ele foi ontem para o jogo, jogou o primeiro tempo, enquanto ele deu um trabalho danado para a defensiva do Tupinambás. Só que aí não deu mais, no intervalo teve que mexer. O Alex já tinha mexido no início, no comecinho do jogo, então não tinha mais jeito de usar mais ninguém, porque não tinha no banco. Então parabéns a todo mundo. Claro, não deixa de ser uma crítica, né? Porque não pode deixar acontecer o que aconteceu. Mas enfim, já passou. Vamos pensar a partir de agora. Vamos ver os gols do jogo? O Tupinambás marcou primeiro, pelo lado direito, veio o cruzamento, olha aí. O cara cabeceou ali no pé da trave, né? Qualquer um goleiro poderia até ter feito a defesa, mas o Igor Lemos, infelizmente, claro que fez o que era possível. Aí o Vulcão empatou, bateu na barreira, voltou, e aí o Pedrinho meteu um tirambaço 1-1. Olha a vibração do time. Nós não vamos ter, acho que, todas as imagens, ou vamos? Olha, todo mundo vibrando e comemorando. Isso é uma demonstração de união. E o segundo gol muito parecido, né? Pela ponta direita, saiu o cruzamento e praticamente sem marcação, o atacante veio e tocou de cabeça, fazendo ali o gol da vitória do Tupinambás. Então, 2-1 para o Tupinambás. Vamos passar um apagador na história, vamos pensar positivo, e o Vulcão, a partir de hoje, outro Vulcão para enfrentar as nuances do campeonato. Depois do jogo, eu quero até aqui agradecer o Donizete Barbosa e também o Edivaldo Moreira, parceiros lá de Pouso Alegre, que acompanham também o campeonato da segunda divisão e já desde o começo viraram parceiros nossos para disponibilizar as entrevistas. Eu agradeço tanto o Edivaldo Moreira quanto o Donizete Barbosa, e nós vamos trazer a entrevista, um papo do Alex Silva, falando com eles exatamente sobre isso, na dificuldade do jogo de ontem. Vamos lá. Nós fomos mais na força, na vontade, em representar o torcedor, em representar a cidade. É claro que é muito difícil porque você treina 30 dias de pré-temporada com um time, no modelo de jogo, no sistema de jogo, e 2 dias antes da partida você é comunicado que apenas 14 atletas tinham condições de jogo, inclusive os goleiros não entraram no bid. Então você tem que mudar tudo aquilo que você planificou, tudo aquilo que você trabalhou e tentar ser criativo diante da dificuldade. E eu acredito que, pelo contexto da dificuldade, eu acredito que até nós fizemos o que tínhamos que fazer. Se você analisar, teve ali 2 defesas do Igor, né, apesar de não ser goleiro, mas a gente fez aquilo que tinha que fazer. Eu acho que segundo tempo nós voltamos ali neutralizando o corredor, né, da equipe adversária, que fazia uma troca entre o lateral e o ponta, e não foi falta de comunicar essa troca. Infelizmente uma assaltada ali do nosso extremo, acabamos tomando nas costas, e houve um cruzamento e acabou saindo o gol. Então parabéns para a equipe deles, mas muito mais parabéns para a nossa, que não fugiu da responsabilidade, que deu a cara aqui. Não é fácil você vir aqui numa circunstância como essa, né, e competir, né, porque chega até a ser um pouco desleal, mas o adversário não tem culpa. Mas só o fato de vir aqui competir, a gente sai daqui muito feliz por tudo que esses caras apresentou dentro do campo de jogo. Agora. Legal, então aí o Edivaldo Moreira, a gente ouviu bem, né? O técnico foi sucinto, né? Falou a verdade, é isso aí que aconteceu. Ele se envolveu nesse lance aí também, né? Teve que adaptar o time, fez o que pôde, e mais do que isso era impossível, né, gente? Impossível. Teve muita gente que acreditava até que o Vulcão sairia goleado. Quando saiu o primeiro gol do Tupinambás aos 4 minutos do primeiro tempo, teve gente ali que falou, hoje vai ser uma contagem extrema. E não foi, né? O time jogou de igual para igual. Perder de 2-1 faz parte do jogo. E também depois do jogo, o Donizete Barbosa, né, que é também companheiro lá de Pouso Alegre, ouviu o Igor Lemos, o goleiro. Vamos ouvi-lo. Cara, a gente que está há bastante tempo, a gente fez uma pré-temporada de 30 dias, a gente acaba virando um grupo e uma família.
Então, independente de quem caiu no bid ou não, a gente estava com 13 jogadores no bid. O professor Alex falou assim, cara, a gente tá sem goleiro. Eu, sem pensar 2 vezes, falei assim, professor, se precisar pode contar comigo, porque a gente é um grupo, a gente é uma família, e a gente vai fazer o possível para poder ajudar. E acabou que não saímos com resultado positivo, mas temos a consciência que se a gente trabalhar, a gente vai conquistar. Ô Igor, eu acho que o professor Alex escolheu você pela altura, 1,93 m, né? E claro, o goleiro precisa de altura hoje em dia. E você foi muito bem até no jogo, sem experiência, mas com 2 defesas importantes no final do primeiro tempo. A gente ontem mesmo estava treinando com o preparador Gilson e ele me ensinou um pouquinho. Acredito que se tivesse mais tempo seria melhor, porque o que ele me passou eu pude botar em prática e poder ajudar o Vulcão. Legal, então, né? Parabéns aí o Igor, viu, Igor? Você deu um exemplo de dignidade. É assim que tem que ser. Eu, com quase 46 anos de profissão, eu nunca tinha trabalhado num jogo sem goleiro. Foi o primeiro. Tomara que seja o último, né? Porque goleiro é essencial no futebol. E ele fez o que pôde. Parabéns, assumiu a responsabilidade e não fez feio, não. Pelo contrário. Bom, vamos ver os resultados da rodada? Vamos lá. No sábado nós tivemos a derrota. Pior foi esse aí, ó. O Araguari levou 5-0 do Paracatu dentro de casa. E tinha 17 ou 18 jogadores inscritos que eu via a súmula do jogo. 5-0 para o Paracatu. O Inter de Minas bateu o Vila Real do Wellington Simeão por 3-2. Chegou a fazer 3-0. Aí o time do Simeão com 1 a menos, hein? Foi a luta, foi expulso um jogador ainda no primeiro tempo e conseguiu fazer 3-2. O Uberaba, do Alex Joaquim, ganhou de 3-2 do Exub. Chegou a estar perdendo por 2-1. Só que no final do jogo deu a revirada, porque primeiro fez 1-0. Aí o Exub virou para 2-1 e o Uberaba revirou para 3-2. Começou com o pé direito. Ontem nós tivemos o Boston City, lá em Manhuaçu, ganhou do Social por 2-0. O América de Teófilo Otoni perdeu em casa para o Coimbra, 2-0. E o Vulcão, como nós já falamos aqui, perdeu para o Tupinambás pelo placar de 2-1. E hoje tem mais um jogo, né? Hoje o Guarani, lá em Divinópolis, às 7h30 da noite, enfrenta o Atlético de Três Corações. Quem puder assistir, vai passar pela Federação Mineira de Futebol, né? Para a gente ver como é que está jogando. Vai jogar o Atlético TC, que é o próximo adversário do Vulcão. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais informações aqui no Sul Minas Esportes. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte e nós vamos falar agora do campeonato Interbairros, que chegou ao seu final no último final de semana, no sábado, com a vitória do Quisizana sobre a equipe do Santa Rosália pelo placar de 3-1. E, aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Beto, lá no São José. Sei que o Beto está sempre nos assistindo, né, Beto? Beto, que é irmão do Natalino, charreteiro, que é um dos homens
fortes aí do Guarani e, por extensão, do Quixissana, né? E mandando esse abraço aí para todos os amigos lá do São José. Aliás, a torcida do São José, que apoia, sempre apoiou, esteve lá comemorando, fazendo a festa. E a gente quer cumprimentar aqui também o Santa Rosália. Foi um time que chegou na final por méritos. Foi uma bela final, mas sempre independentemente da maneira, tem que ser o campeão. Aí o Santa Rosália recebendo as medalhas, recebendo troféus, né? O Léo Cacheta fazendo entregas aí também. Então é muito bacana isso, né? Valorizando sobremaneira o troféu de vice-campeão. E parabéns à rapaziada do Santa Rosália também, que foi um time muito forte ao longo de todo o campeonato. E como eu falei aqui, eu repito, chegou por méritos à decisão, à conquista desse vice-campeonato. E aí também as medalhas para o time campeão, né? O Quixissana. Todo mundo ali recebendo as homenagens, os jogadores. Parabéns aí, alguns levando os filhos, família na arquibancada, vibrando ali com a conquista dessa medalha. Aí nós estamos vendo o goleiro, né, o Zé Carlinhos, goleiro menos vazado da competição, é do Quixissana também. O artilheiro também, né, o Kaique, olha aí, ó. O Kaique está sem uniforme porque ele foi artilheiro com 6 gols sem participar da semifinal e da final, que ele já está no grupo do Vulcão, né? Então não podia jogar. Aí também o técnico Juninho, né? Não, o técnico do Carlinhos, né? Acho que é Carlinhos, desculpa, eu vou até conferir o nome daqui a pouquinho, recebendo também ali o troféu, né? O Tuta recebendo ali também o troféu de campeão. Tuta, que é o capitão, né? Ex-profissional da bola, tá ali recebendo do Fábio Paulista, que é outro profissional. Olha aí a vibração, ó. Vamos para a premiação da luva de ouro. Da luva. Aí, parabéns, hein? Muito boa competição. Essa voz que nós ouvimos aí do Dedão, professor Deusdedite, né? Que está coordenando o evento ali. Muito legal mesmo. Parabéns. É uma competição que está marcada pela história. Foi uma das criações aí da União da Sociedade Amigos de Bairro. O saudoso Luiz Carlos Graminho, né? O Carlão da USAB, foi o cara que deu muita força a essa competição. E hoje a competição recebe o nome dele. Então é o Interbairros Luiz Carlos Cardoso Graminho, o Carlão do Circo, Carlão da USAB. Parabéns. Então é isso aí. Já falando então desse campeonato, que a gente sabe que foi um campeonato de muita disputa e a gente fica muito feliz quando tem que vir aqui para fazer essa observação. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B que teve um jogo realizado na sexta-feira. Olha, na sexta, pelo amor de Deus, o Santos empatou com a Ponte Preta na Vila Belmiro. Estava ganhando de 2-0. O que acontece com esse time do Santos, hein? O time está lá, primeiro, segundo lugar, mas não deslancha. Faz acho que 5 jogos ou 6 que não ganha, empata. É complicado, né? Daqui a pouco não dá mais para subir, hein? Não dá. Tem que abrir o olho aí, né? Porque não sei se o Carille está meio ultrapassado. Tem gente que fala que tem que trocar o treinador. Mas vai trocar o treinador para pôr quem aí no mercado hoje? Para dar um up aí, quem? É difícil, né? Bom, tem treinador de qualidade que está empregado. Eu queria ter um Vojvoda da vida dirigindo o Santos. O Vojvoda não aceitou o convite de ninguém até hoje para deixar o Fortaleza. E vai por aí afora. Bom, então nós tivemos esse jogo na sexta. 3 jogos aconteceram no sábado. O Novo Horizontino bateu o Vila Nova por 2-0 e abriu vantagem na primeira posição. A Chapecoense empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. E o Avaí está se recuperando, né? Ganhou do CRB lá em Maceió pelo placar de 2-1. 2 jogos aconteceram ontem. O Cuiabá, lá na Arena Pantanal, empatou com o Criciúma em 1-1. E em Ribeirão Preto, o Botafogo empatou com a equipe do Fortaleza pelo placar de
de 1-1. Aí nós estamos já nós estamos aí já na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver a classificação da Série B? Vamos lá, o Novo Horizontino tem 43 pontos, o Santos em segundo com 40, o Mirassol tem 39, mas pode passar o Santos, olha lá, tem um jogo a menos, o Vila Nova tem 39, são os 4 que estariam brigando hoje pela pelo acesso, né, para a primeira divisão. Aí depois tem o Avaí com 37, o Ceará com 36, o América com 35, o Goiás e o Coritiba com 33, o Sport e o Operário do Paraná com 32, também junto com eles o Amazonas. Depois tem a Ponte Preta com 29, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Paysandu com 27, e o primeiro fora da zona do rebaixamento é o CRB com 25 pontos. Na zona vermelha, correndo o risco do rebaixamento, Ituano, Chapecoense e Brusque com 22 pontos e o Guarani com 18 pontos. O Guarani nem na próxima rodada consegue deixar a zona do rebaixamento. Bom, 2 jogos serão hoje. Hoje teremos o Sport jogando contra o Ituano e o Operário enfrentando a equipe do Brusque. E amanhã também mais 2 jogos fechando a rodada. O Mirassol pega o América Mineiro e Mirassol, e o Guarani enfrenta o Coritiba lá em Campinas. E agora nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e voltaremos daqui a pouquinho, porque ainda tem mais informações para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olha, gente, quero fazer um agradecimento aqui. Quando a gente colocou aquelas imagens aqui do Interbairros, quero mandar um abraço e agradecer aqui a rapaziada da F8 Sports, que está aí, acompanhou desde o início essa competição e disponibilizou para a gente utilizar aqui essas imagens. Parabéns pelo trabalho da F8 Sports e muito obrigado aí pela cessão dessas imagens que valorizaram sobremaneira a conquista do Quixissana. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. 2 jogos aconteceram no sábado pela Série A. Nós tivemos em Cuiabá, aí sim, ó. Em Cuiabá batendo o Criciúma pelo placar de 2-1 e o Botafogo ganhando do Fortaleza por 2-0. 2-0, vitória bonita do Botafogo. Jogou muito o Botafogo, né, nesse jogo aí, reassumindo a liderança do campeonato. 8 jogos foram ontem. A primeira tela aí você está vendo o Grêmio 2, Atlético Mineiro 3. No finalzinho, o Atlético fez o 3º gol. O Cruzeiro bateu o Atlético Goianiense por 3-1. O Corinthians, que jogo horroroso, hein? Corinthians 2, Flamengo 1. Jogo feio. Os últimos 20 minutos, então, deu sono. O Corinthians não querendo jogar mais, todo mundo caindo. Levantava um aqui, caía outro ali. E o juizão, sabe, vamos pro jogo. Jogo feio. O Vitória perdeu em casa para o Vasco por 1-0, mais 4 jogos. Fluminense venceu o São Paulo por 2-0, e aí, embora o Corinthians tenha vencido o Flamengo, pela vitória do Fluminense, permaneceu ainda no Z4, na zona do rebaixamento. O Bragantino bateu o Bahia por 2-1, lá em Bragança. O Atlético Paranaense perdeu do Palmeiras de 2-0 e o Palmeiras engatou a 5ª marcha de novo, né? Só tem o Brasileirão agora, vai subir. O Juventude perdeu em casa para o Internacional pelo placar de 3-1. Vamos ver aqui alguns gols da rodada. Vamos ver os 2 gols do Botafogo. Botafogo
diante do Fortaleza. Que gol bonito, hein? Domínio no peito e a finalização desse jogador, eu esqueci o nome dele, gente, desculpe, hein? É o artilheiro do Botafogo, inclusive. E aí, de novo, a bola em profundidade, ele dominou, na saída do goleiro, fulminou, 2-0, vitória linda do Botafogo, e o Fortaleza vai ter que amargar essa derrota aí, porque não jogou aquilo que estava jogando até então. Todo mundo esperando esse jogo, e não foi aquele jogaço, né? E a vitória do Corinthians por 2-1 em cima do Flamengo. O Corinthians, aí o primeiro um cruzamento do Yuri Alberto e o cabeceio lá do 1-0. Mas o Flamengo empatou com o Pedro, né? Cobrando um pênalti. Houve um desvio ali de mão, o juiz foi confirmar e o Pedro pediu a bola 1-1. E no finalzinho, o Romero, né, que fez o gol da vitória do Corinthians, aí, bola em profundidade, ele saiu nas costas da zaga e fulminou fazendo 2-1 para a equipe do Corinthians. E o Palmeiras, hein, ganhou de 2-0 fora de casa. Olha aí, o primeiro gol. O segundo gol que eu quero mostrar para vocês aí, que foi um golaço do Estevão, né? Esse menino pode até ser titular da seleção. Olha ali, ó, cortou para dentro. Eu falei outro dia, não é exagero não. Ele lembra o Di Maria, né? O Di Maria, artilheiro da seleção argentina. Ele é canhoto, joga pelo lado direito. Quando ele corta para dentro, sai da frente. Que ele bate com uma convicção. Já fez gols até mais bonitos. Olha aí, ó. O zagueirão está procurando ele na linha de fundo até agora, né? Cortou para dentro e bateu de pé canhoto. Craque de bola, ele vai ser titular da seleção. Talvez agora, no início, ainda não. Mas que ele vai ser titular da seleção, ele vai. Joga muita bola. Aliás, nós estamos com uma safra sensacional, né, gente? Nós já temos lá na Europa o Rodrigo, o Vini Júnior, e agora está aparecendo aí o Hendrick, que já está na Europa também, o Estevão. Tem muita gente boa aparecendo no cenário do futebol brasileiro. O Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, depois do jogo, ele falou sobre... Antes, vamos ver a classificação? Então vamos ver a classificação. Primeira classificação. O Botafogo retomou a liderança, 50 pontos. Fortaleza ainda é o segundo colocado, um jogo a menos aí, né, gente? Olha lá, 24 jogos contra 25 do Botafogo. Tem 48. Palmeiras já está encostadinho ali com 47 pontos. E depois vem o Flamengo com 44. O Cruzeiro e o São Paulo estão naquela zona da pré-Libertadores hoje, com 41 pontos. Depois na zona da Copa Sul-Americana, Bahia com 39, Vasco com 34, o Atlético Mineiro com 33, Internacional com 32, Bragantino com 30 e Atlético Paranaense com 29. Na zona neutra tem Criciúma e Juventude com 28, tem Grêmio e Fluminense com 27, e aí na zona vermelha, o Corinthians com 25, o Vitória com 22 pontos, o Cuiabá com 21 e o Atlético Goianiense com 18 pontos. Agora sim, vamos ouvir o que está dizendo sobre a vitória do Fogão, o Arthur Jorge. Olha, eu acho que a parte mais importante que há, nós temos dois aspectos para realçar. Um deles é a nossa vitória, inteiramente justa, bem conseguida, muito merecida. Os rapazes fizeram uma primeira parte muito boa e conseguiram ser ainda melhores na segunda. Fizemos de facto um jogo de muito bom nível, com sentido único, diria mesmo, sentido único, contrariando um pouco daquilo que era a estratégia do nosso adversário, que me pareceu estar mais na expectativa, à espera de um erro nosso, uma transição. Nós não tivemos problemas de assumir aquilo que era o controle do jogo. Fomos, como eu tinha pedido também aos meus jogadores, que fôssemos dominadores, que fôssemos nós a tomar a iniciativa em todos os momentos desse mesmo jogo. Podermos ganhar, muito importante para nós, e o objetivo conseguido. E depois exatamente isso, aquilo que é um coletivo que se uniu na missão, um coletivo que demonstrou hoje mais uma vez
a sua excelência. Ganhámos mais um jogo, muito importante, dentro daquilo que são os nossos princípios também, princípios de equipa, princípios coletivos, princípios que fazem com que todos tenham um só objetivo e em busca de vitórias. E hoje conseguimos esta vitória muito merecida e continuar agora este nosso caminho, com a paragem agora para as seleções, mas para depois podermos continuar outra vez, porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar e eu muito feliz fico quando isso acontece, porque jogamos exatamente todos os jogos para ganhar. Legal, e o técnico do Botafogo? E o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira? Vamos ver o que ele fala, porque o Abel é um cara muito... Vamos ouvir primeiro o que ele fala do jogo. Temos 26 e 27 jogadores, eu também já vos disse várias vezes que eu quero ter, essa é a minha ambição e a do clube, 2 jogadores do mesmo nível para cada posição, e seguramente que nós vamos lá chegar. E depois entenderem que, e falei nisto anteriormente, ninguém aqui fala nos aspectos emocionais e psicológicos, e dou-vos 2 exemplos de 2 grandes tenistas, o Alcaraz e o Djokovic, quer um quer outro falaram nesses mesmos aspectos. Estou a falar de um tenista que acabou de ser campeão olímpico, e estamos a falar num dos melhores do mundo, se não o melhor tenista do mundo, o Alcaraz. E nós fazemos dos jogadores máquinas e cobramos e achamos que quer as equipas, quer os treinadores, com esta densidade competitiva, a quantidade de lesões que nós temos assistido, e urge realmente dar uma semana para trabalhar, como nós tivemos, dar uma semana para descansar o corpo e a mente, dar uma semana para preparar como deve ser cada jogo, sabendo que quando chegamos ao final de semana vamos ter sempre um adversário, e umas vezes vamos ganhar, e outras vezes vamos empatar, e outras vezes vamos perder. É aqui e é em todo lado. E sim, hoje mais uma vez, na minha opinião, fizemos um jogo muito consistente, dinâmica, temos de ter feito mais golos, mas acho que fizemos um jogo condizente com aquilo que nos preparamos para fazer durante a semana. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Só tem o Brasileirão, agora tem que pensar sério em investir no Brasileirão, né? Tá dando certo, o Palmeiras vai subir ainda mais, com certeza. Você se lembra que aquele episódio da Aline Fanelli, a repórter, que é amiga nossa aqui de São João da Boa Vista, que hoje trabalha na Band News em São Paulo, fez uma pergunta pro Abel, e o Abel respondeu com uma falta de educação tremenda, né? Uma resposta machista, falando que ele só devia justificativas a 3 mulheres. Aí nós estamos vendo do meu lado o Luiz Roberto Demúcio e a Aline, né, que escreveu aquele livro que está nas minhas mãos, que é um livro da história do Luiz Roberto, né, chama Lances de uma Vida. Foi o trabalho de TCC dela quando ela estava formando no curso de jornalismo, e eu fui um dos colaboradores porque, não sei se todo mundo sabe, mas trabalhei junto com o Luiz Roberto, e a gente tem uma história bonita juntos aí. Então a Aline, ela fez essa pergunta e foi respondida com falta de educação pelo Abel Ferreira. E agora ele está pedindo desculpas. Aliás, ele pediu desculpas aí nas redes sociais dele. Vocês vão ver o que ele falou? No final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, 1 hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa e a voltar a referir aquilo que disse no início, que é: os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Lamento tudo o que aconteceu, e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras, e como eu disse anteriormente,
A mente mente ou a mente atua? Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. Sobre este assunto, mais uma vez refiro, lamento tudo o que aconteceu e fica aqui um ponto final neste assunto. O que não pode, né, Abel, é ficar pedindo desculpa. Outro dia você fez gestos obscenos aí, colocando a mão na genitália. Outro dia faz ofensas machistas. Um cara na situação do Abel Ferreira tem que pensar antes de falar. Porque ficar pedindo desculpa depois é muito prático, né? Melhor é não usar as palavras de forma errôneas para não passar o vexame que está passando aí de vir a público pedir desculpa. Já passou um vexame danado quando falou abobrinha, né? E agora outro vexame em ter que reconhecer a injúria que fez aí a repórter Aline Fanelli, que é uma baita profissional, não porque é minha colega aí de profissão, que eu a conheço a família dela, mas porque é uma profissional extremamente competente. Então, encerrando aqui o nosso Sul Minas Esporte de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência, convidando você para que esteja conosco amanhã, a partir de 12h. Até lá e um grande abraço.